Vamos iniciar mais uma videoaula, hoje dia 21 de outubro de 2020, matemática do primeiro ano, da Escola Estadual Padre João Vieira da Fonseca. Então nós estamos no PET, número 5. Semana passada foi semana de recesso, então a gente não teve aula, não fizemos a correção. Hoje nós vamos para a semana 1 e 2 do PET volume 5. Vamos aproveitar e fazer as duas. O assunto de hoje é semelhança de triângulos. Esse tipo de exercício ele é muito importante para fazer diversas situações, tanto no nosso dia a dia, como em questões que um dia podem ter no Enem ou demais avaliações que vocês possam fazer. O primeiro caso de semelhança é o que é semelhante? Os triângulos eles são semelhantes quando eles têm uma proporcionalidade entre si. Então, é como se um fosse a miniatura ou a ampliação do outro. Então, tudo que tem um é proporcional ao que tem no outro. Então, isso é a questão de semelhança. Eles não são iguais, eles são semelhantes. O que são iguais, o que tem as mesmas medidas, são os ângulos. Os ângulos de um têm a mesma medida dos ângulos do outro. Porém, os lados, o perímetro e a área, eles têm uma certa proporcionalidade. E é essa proporcionalidade que a gente vai aprender nesses dois capítulos. Então, vamos lá. Vamos, então, no nosso PET. Só um momento que eu vou compartilhar aqui a minha tela. Para vocês acompanharem melhor aí. Então, estou aí compartilhando a tela. Nós vamos agora para Primeiro, nós vamos ver os critérios de semelhança de triângulo. Dois triângulos, eles podem ser semelhantes se dois de seus ângulos forem congruentes. Se dois de seus ângulos tiverem a mesma medida, o terceiro ângulo também vai ter a mesma medida. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, se dois de seus ângulos têm a mesma medida, isso é uma certeza de que o terceiro ângulo também terá a mesma medida. Então, se eu tiver certeza de dois com a mesma medida, eu já posso afirmar que os dois triângulos são semelhantes. O outro critério é lado, lado, lado. Se os lados forem proporcionais, o que é proporcionais? Quando eu divido, se eu pegar o AB e dividir pelo DE, se eu pegar o BC, dividir pelo EF, pegar o AC e dividir pelo DF, e der a mesma razão de proporcionalidade, o que é isso? Dá o mesmo valor. Quer dizer que eles estão aumentando ou diminuindo na mesma proporção. Então, se os três lados forem proporcionais, por exemplo, se aqui for 12, se aqui for 9, e se aqui for 15, aqui for 4, 3 e 5. Aqui 12 vezes 3, 4. Aqui seria 9 vezes 3, 3 vezes 3, 9. Aqui seria 5 vezes 3, 15. Quer dizer que nesse caso aqui, está tudo 3 vezes maior que no anterior. Então, existe a mesma proporcionalidade. Então, eles são semelhantes. O outro critério é lado, ângulo, lado. Se dois lados forem proporcionais, e o ângulo do meio desses dois lados, esses dois lados e o ângulo, esses dois lados e o ângulo. Se os dois lados forem proporcionais, e o ângulo que está no meio desses dois lados for congruente, tiver a mesma medida, nós temos que esses triângulos são
semelhantes. Agora, teorema fundamental da semelhança. Toda vez que eu tenho um triângulo, eu traço uma reta paralela a um dos lados desse triângulo. Eu encontro um outro triângulo semelhante. Porque se eu cortar aqui de forma paralela, é como se eu encontrasse uma miniatura desse triângulo grande. Então, nesse caso, toda vez que tiver uma reta paralela a um dos lados, eu estou montando o triângulo congruente, triângulo semelhante, na verdade. Aqui nós temos alguns exemplos, que eu não vou entrar no caso, porque na última videoaula eu fiz essa explicação. Eu vou passar direto hoje para os exercícios. Toda essa aqui eu já fiz a explicação. Se alguém tiver alguma dúvida, é só voltar no vídeo do dia 7 de outubro, o último vídeo que eu postei. Nós vamos direto para os exercícios, porque senão a videoaula fica muito cansativa, fica muito extensa. Então, aí nós temos duas escadas que estão apoiadas no chão, cada uma pelo topo de um muro vertical. E aí formam triângulos, e observem que um ângulo é de 90 graus, né? Porque o muro ele é perpendicular ao solo. O outro ângulo é congruente, tanto para a escada pequena como para a escada grande. Nos dois, aí a gente vê que se tem dois ângulos de mesma medida, estes triângulos são semelhantes. Além da gente ver que eles são semelhantes, é importante a gente relacionar qual lado é proporcional a qual lado do outro triângulo. Por exemplo, o que está destacado em vermelho, que é a escada, se trata da hipotenusa. Né? A hipotenusa de um, a hipotenusa de outro triângulo. O muro, ele está representando o cateto maior, tanto da escada grande, ou do triângulo grande, como do triângulo pequeno aqui, na escadinha menor. Então, o que eu vou comparar? A escada com a escada, por ambas representar a hipotenusa. O muro com o muro, porque ambos representam o cateto maior. Certo? Então, vamos lá. Eu vou esboçar, né? Esboço é o quê? É um esquema da figura, porque aqui no meu esboço, eu vou colocar as medidas, tá? Então, o desenho não vai ficar muito bem feito, é um esboço, é um esquema. Sabe-se que a escada menor tem 5 metros. E que a maior tem 8 metros. Além disso, o muro mais baixo, ele tem 3 metros. Eu quero a altura do muro maior. Se os triângulos são semelhantes, existe a proporcionalidade aqui. Então, eu vou montar aqui. 3 está para 5, assim como x está para 8. Observe que na hora de montar a proporcionalidade, eu coloquei o cateto, depois a hipotenusa do triângulo menor. Depois eu coloquei o cateto sobre a hipotenusa do triângulo maior. Agora eu tenho uma proporção. Proporção é uma igualdade de duas razões, ou de duas frações. Basta multiplicar em cruz. 5x é igual a 24. X é 24 dividido por 5. X é igual a 4,8 metros. Então, aqui vai ter 4,8 metros, que é a alternativa, vou puxar aqui um pouquinho, alternativa B. É a alternativa correta para esse exercício. Vamos ao exercício número 2, ainda na semana 1. Esse exercício também é típico de semelhança de triângulos, mas nós vamos ter que entendê-lo melhor para saber qual lado eu vou comparar com qual. Na figura estão representados 5 praças e as ruas que ligam essas praças, formando 2 triângulos. Eu tenho o triângulo
ABC, e eu tenho o triângulo CDE. Sabe-se que o segmento AB é esse aqui. E o segmento DE são paralelos. Se os dois segmentos são paralelos, esses triângulos que estão aqui no meio, eles são semelhantes. E eu também poderia fazer isso aqui pelo teorema de Tales, tá? Mas como nós estamos dentro da matéria de semelhança de triângulos, nós vamos fazer dessa maneira. Então, a gente sabe, eu vou esboçar novamente aqui o desenho para que a gente possa escrever com mais facilidade os valores e assim, dessa forma, a gente consiga resolvê-lo com mais facilidade. Lembrando que o meu desenho não vai ficar perfeitinho, igual o desenho da figura não, viu? Mas é um esquema. Se a gente perder muito tempo com o desenho, né, nos atrapalha. É mais para a gente entender. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, e aqui é o ponto C. Aqui é o ponto D, e aqui é o ponto E. Então, nós temos dois triângulos semelhantes. Nós sabemos que o AB tem 800 metros. Nós sabemos que o ED, ou DE, tem 1.000 metros. Aqui são 600 metros e aqui são 500 metros. Agora, Arthur partiu do ponto A, passando pelo ponto B, ele saiu do A, ele foi no B, ele foi no C, ele foi no D, foi no E. Na verdade, ele saiu do A, passou no B, no C, depois ele foi no E. Do E, ele voltou para o D, passou novamente no C e retornou ao A. Então, ele fez isso aqui, ó. Qual a distância que ele percorreu? Para nós sabermos a distância que ele percorreu, inicialmente, nós precisamos achar essa medida e essa medida, que eu chamei de X e Y. Para isso, a gente sabe que este ângulo aqui, esse ângulo, esses dois ângulos são opostos pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, quer dizer que eles têm a mesma medida. E por essas duas retas serem paralelas, e essa transversal aqui, por ela ser paralela, o mesmo ângulo que ela forma aqui, ela vai formar aqui. Então, isso faz com que esse ângulo seja igual a esse. Esses dois ângulos são iguais. Ângulo, ângulo, os triângulos são semelhantes. O único problema aqui é que um está, como se diz, de cabeça para baixo em relação ao outro. Então, a gente, na hora de montar a nossa proporcionalidade, nós vamos ter que tomar esse cuidado de inverter. Por quê? O X, ó, esse ângulo aqui, ele é igual a esse aqui. E esse ângulo de cá é igual a esse ângulo de cá. O que faz com que esse lado aqui, que representamos por Y, seja proporcional aos 600. E o X seja proporcional ao 500. Fica invertido na hora de nós montarmos a proporcionalidade. Então, vamos montar. Eu vou colocar X está para 800, assim como, então eu peguei esse lado, está para a base do triângulo. Assim como esse lado, que é o que está perto do ângulo igual, então eu tenho que colocar o X com 500. Assim como 500, ele está para 1.000. A gente pode até cancelar esses dois zeros aqui, que é uma simplificação de fração. Não é obrigatório, mas facilita o nosso caso. Então, nós vamos ter que 10x
é igual a 4.000. X é igual a 400. Então, eu descobri que esse lado aqui mede 400. Agora, eu vou achar o Y. O Y, como a gente olhou, ele está junto com esse ângulo. O ângulo que é igual a ele é esse. Então, o Y é proporcional ao 600. Então, eu vou montar. O Y está para 800. Está para 800, assim como 600 está para 1.000. Posso também simplificar essa fração, não é obrigatório, mas vai diminuir o nosso cálculo. Então, eu vou ter que 10y é igual a 4.800, y é igual a 480. Agora, eu tenho todas as condições para descobrir a medida percorrida por Arthur. Ele saiu de A e foi até B. Então, aqui ele percorreu 800 metros. De B, ele veio para C. Então, ele andou 480 metros. De C, ele foi para E. Ele veio aqui. Então, ele andou mais 600 metros. De E, ele foi para D. Então, aqui ele andou mais 1.000 metros. E de D, ele foi para C de novo. Então, ele andou mais 500 metros. De C, ele voltou para A, que andou mais 400 metros. Efetuando aqui a nossa adição, nós vamos ter que ele percorreu 3.780 metros. Então, é a alternativa A. É uma questão simples, né? Mas que exige um pouquinho de conhecimento. Vamos para a questão número 3. Ela também é semelhança de triângulo. O único problema dela é a questão que a gente tem que organizar. Qual lado é proporcional a qual? Então, o triângulo ABC e o triângulo XYZ possuem dois pares de ângulos congruentes. Então, esse ângulo marcadinho em vermelho é congruente a esse. Quer dizer que esse lado aqui é proporcional ao 10. Esse ângulo marcado em azul é igual a esse. Quer dizer que esse lado aqui, que está com 6 centímetros, é proporcional ao lado que está com 5 centímetros. E esse outro lado aqui é proporcional ao de 8 centímetros. Quem tem muita dificuldade, desenha novamente os dois triângulos, alinhando, para não pegar os valores invertidos. A medida do segmento XZ, esse segmento aqui, ó, XZ, quanto que ela vale? A gente viu que o XZ é comparado com o 5, com 8. O XZ é comparado com 8. Por que que eu sei? Está no meio do ângulo vermelho e do ângulo não marcado. Está no meio do ângulo marcado de vermelho e o ângulo não marcado. Então, esse lado é comparado com 8. E esse 6 é comparado com o 5. Então, nós vamos colocar aqui esse lado, que a gente está chamando de XZ. Esse é o exercício 3. O lado XZ, ele está para 6, assim como o 8 está para 5. Então, multiplicando em cruz, 5xz é igual a 48.
XZ é 48 dividido por 5. XZ é igual a 48 dividido por 5. Não vai deixar na fração, né? Na verdade, olhando as alternativas aqui, não dividiu, não. Deixou na fração. Então, é a letra C, a nossa alternativa correta. Vamos à questão 4. Questão 4 é típica e está muito fácil, porque os dois triângulos, eles já estão alinhadinhos aí. Como eles estão bem alinhadinhos, fica fácil da gente fazer a proporção. Uma casa, ela tem 3,6 metros de altura. Ela projeta no solo, em certo instante, uma sombra de 2,4 metros. Então, aqui é 3,6 e aqui 2,4. No mesmo instante, um poste projeta uma sombra de 4 metros. Qual a altura do poste? A altura do poste está representada por H. Então, nós vamos montar a proporcionalidade. 3,6 está para 2,4, assim como a altura do poste está para a sua sombra. Observe que tem que haver, não tem uma forma específica para montar a proporcionalidade, mas você tem que manter um padrão. Eu peguei a altura da casa pela sombra, assim como a altura do poste pela sombra. Dessa maneira, a altura real ficou no numerador e a sombra ficou no denominador. Então, você tem que montar a proporcionalidade dessa forma, sem cruzar os valores, senão dá errado. O único erro aqui é esse. Então, nós vamos ter que 2,4H é igual, multiplicando 3,6 por 4, eu acho 14,4. Então, a minha altura é 14,4 dividido por 2,4. A minha altura é de 6 metros. Lembrando que para efetuar essa divisão, é algo bem simples. A gente iguala a quantidade de casas decimais. Aqui, na verdade, já está igualada. Então, eu vou eliminar as vírgulas e vou dividir 114 por 24. Mas que número que eu coloco? Eu vou pegar 14 dividido por 2 é 7. Mas como aqui tem um outro número, eu vou tentar o número anterior. Eu vou tentar o 6. 6 vezes 4, 24 vão 2. 6 vezes 2, 12, 2, 14. Divisão exata. Certo? Então, vamos lá. Questão agora número 5, da semana 1. O lote tem o formato de um triângulo. E esse triângulo, ele é retângulo em A. E ele está representado em todas as medidas representadas na figura. O dono, ele quer construir um canil no segmento DE. Vamos puxar aqui um pouquinho para ver se a gente consegue ver a figura, ó. Que também tem um formato de triângulo retângulo em E. Então, como vai partir? Aqui, nós vamos partir esse triângulo. Como que eu tenho certeza que eles vão ser semelhantes? Esse ângulo B, ele é ângulo do triângulo ABC, ou seja, do triângulo grande, e ele também é ângulo do triângulo pequenininho, que é o triângulo BDE, que nós estamos montando agora, é onde vai ser o canil. Como a gente sabe que aqui é retângulo em A, e que aqui vai ser retângulo em E, se eu tenho dois ângulos de mesma medida, eu tenho a certeza de que esses dois triângulos são semelhantes. Eu vou transcrever para cá, fazer um esboço do terreno inteiro, com todas as suas medidas. Aqui vale 50, que é a hipotenusa do nosso triângulo maior. Aqui mede 40, que é o cateto maior. O cateto menor, 15 mais 15, então ele vai medir 30.
O triângulo pequenininho, que foi a secção dessa parte aqui, ó, eu vou desenhá-lo, mas eu vou desenhá-lo na mesma posição desse aqui, para ficar mais fácil a minha proporcionalidade. Na verdade, o correto seria eu desenhá-lo com o cateto maior para cima aqui. Então, vamos colocar as medidas que a gente já tem. As medidas que a gente já tem, ó. Esse aqui é o ângulo reto, né? Esse aqui ficou invertido. A gente vê aqui que a hipotenusa dele mede 15. O que eu quero achar é o cateto maior, que é a medida DE. Então, eu vou chamar aqui de X. E aí eu monto a minha proporcionalidade. Eu posso montar cateto com cateto ou cateto com hipotenusa. Eu vou montar cateto com hipotenusa, porque o que eu tenho nesse menorzinho aqui é o cateto e a hipotenusa. Então, vamos lá. 40 está para 50, ou seja, o cateto maior está para a hipotenusa, assim como o cateto maior está para a hipotenusa do triângulo menor. Montei novamente uma proporção. Agora nós vamos multiplicar. 50x é igual a 40 vezes 15. 40 vezes 15, vamos fazer a nossa continha aqui. Pegar uma folhinha aqui. 15 vezes 40. 4 vezes 5, 20, vão 2, vai dar 600. Então, x é igual a 600 dividido por 50. Então, serão 12 metros. A paredinho que vai ter um muro que vai ser construído, ou portãozinho aí, ele vai ter 12 metros. Vamos continuando, então, os nossos exercícios aí. Agora, nós vamos lá no número 6. Na figura abaixo, o ponto D pertence ao lado BC. Então, eu tenho um triângulo e no lado BC foi marcado um pontinho aqui chamado ponto D. E depois, no lado AB, marcou o pontinho E. Traçou aqui um segmento de reta. E esse segmento novo aqui é paralelo ao lado AC. Isso faz com o que eu falei aquela hora. Esse triângulo aqui é a miniatura do grandão. Então, os dois triângulos são semelhantes. A medida do segmento AE é igual a... Então, a gente tem aqui, ó. Eu vou transcrever o desenho para ficar mais fácil. Esse é o número 6, né? Eu gosto muito de rabiscar aqui, desenhar, para que eu acho mais fácil de colocar os valores. Aqui são 2. Agora, vamos desenhar o grande aqui, ó. Eu tenho mais facilidade de resolver o exercício quando eu desenho assim. Eu quero saber a medida AE. Então, aqui, ó, é B, aqui é E, aqui é D. Aqui é A, aqui é B e aqui é C. Separei os dois. A gente sabe que DB é 2, tá aqui. Que DC é 4. DC é 4, então 4 e 2, 6, porque aqui tem o pontinho D, né? Aqui é 2, aqui é 4, então o total é 6. Aqui tem um pontinho E. Nós sabemos que AB é 7. Qual o valor de AE? AE é esse pedacinho aqui, ó. Só que para saber
Ô, gente, aí melhorou, né? Para saber esse valor, eu vou ter que achar esse. Por quê? Porque a soma do y mais do x vai dar 7, né? Então, primeiro eu vou achar o y para depois achar o x. Então, nós vamos fazer y está para 2, assim como 7 está para 6. 6y é igual a 14. Y é 14 dividido por 6, simplificando, 7/3. Então, aqui, ó, é 7/3. Tudo não vale 7? Então, eu vou fazer 7 menos 7/3. Para nós fazermos a soma ou subtração de frações, eu preciso tirar o mínimo múltiplo comum. Para isso, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 7, 21. 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 7 é 7. Então, eu vou achar que vale 14/3. E é a nossa letra C. Semana 2. A semana 2, ela vem falar da razão de proporcionalidade. Então, para fazer essa razão de proporcionalidade, é importante a gente ter um padrão. Qual que eu vou pegar para representar o numerador e qual vai representar o denominador da minha fração. Então, se nós não tivermos uma organização, não tem como a gente montar de forma correta essa nossa proporcionalidade, tá? Então, o que é a razão de proporção? Se eu pegar aqui, ó, aqui o lado maior é o 12. O 12, ele está proporcional ao 4. Se eu pegar 12 e dividir por 4, eu acho 3. Se eu pegar o lado médio é 9 aqui, né? O lado médio aqui é 3. 9 dividido por 3 vai dar 3 também. Se eu pegar o lado menor, 6, e dividir pelo lado menor deste triângulo, que é 2, 6 dividido por 2, 3. Então, a semelhança ou a proporcionalidade, a razão de proporção é 3. Isso aqui é muito utilizado, por exemplo, na geografia, na questão de escala. Ou na biologia, na questão de escala de bactéria, para você desenhar um vírus ou uma bactéria em tamanho maior. Ou na geografia, para você desenhar um mapa em escala menor. Ou na engenharia, para você desenhar a planta de uma casa. Existe uma escala, e essa escala também é chamada de razão de semelhança, ou razão de proporcionalidade. Então, aqui a gente vê, né, diversas maneiras de achar essa proporcionalidade. Não vou fazer de novo, porque a gente acabou de ver naquele triângulo lá. Agora, cabe a gente lembrar a questão da área. Aqui no PET, eles explicaram a área de uma maneira. Eu vou explicar essa razão de outra maneira, que é através da explicação do que é a área. Se eu tenho aqui um triângulo, esse triângulo mede 1 e 2. E se eu tenho outro triângulo maior? Os dois são semelhantes, tá? 2 e 4. Se nós analisarmos aqui, a razão de semelhança é 2 dividido por 1 é 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, a razão de semelhança é 2. O lado deste triângulo é o dobro do lado deste. Correto? Então, se eu fizesse o perímetro aqui,
o lado seria, deixa eu fazer a conta aqui, porque eu inventei o valor agora, seria 1 ao quadrado, mais, seria raiz de 3, né? 1 ao quadrado, ou raiz de 5, não, raiz de 5. 1 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, raiz de 5 aqui, tá? E aqui seria 4 mais 16, seria 2 raiz de 5. Então, a gente vê que o lado aqui é o dobro. Então, se eu fosse fazer o perímetro, o meu perímetro seria exatamente o dobro. Porque quando eu somasse aqui, eu ia somar 1 mais 2 mais raiz de 5. Então, o perímetro seria 3 mais raiz de 5. O perímetro do outro triângulo seria 2 mais 4 mais 2 raiz de 5. 6 mais 2 raiz de 5. O perímetro é exatamente o dobro do perímetro do triângulo anterior. Porém, quando eu vou fazer a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Vamos fazer a área, então, dos dois triângulos. Base, a área é a base, que é 2, vezes a altura, que é 1, dividido por 2. Então, a área vai ser 1. Se aqui fosse metros, né? Seria 1 metro quadrado. Tá? A área, então, é 1 metro quadrado do meu triângulo pequeno. No meu triângulo grande, a área seria a base vezes a altura dividido por 2. Então, a área seria 4 metros quadrados. Observe que a área foi 4 vezes maior. Por quê? Porque aqui não é o dobro, e aqui também não é o dobro. 2 vezes 2, 4. Então, a proporcionalidade da área é o quê? É a proporcionalidade que eu tenho elevada ao quadrado. Porque como a área tem que multiplicar dois valores, um é o dobro, o outro é o dobro, 2 vezes 2, 4. Se o lado fosse 3 vezes maior, aí eu ia multiplicar 3 vezes 3, 9. A área seria 9 vezes maior. Então, a proporcionalidade da área é o quadrado da proporcionalidade do lado. Certo? Então, vamos lá. Vamos aos exercícios agora. Número 1 da semana 2. Vamos trocar nossa folha aqui. Número 1 da semana 2. Os triângulos são semelhantes, e a razão de semelhança entre eles é 5 para 3. A área do triângulo ABC é 75, a área do triângulo maior. Qual é a área do triângulo menor? Então, 75 está para a nova área, assim como 5/3 elevado ao quadrado. Tem que elevar ao quadrado, porque a gente acabou de ver que quando se trata de área, né, ela vem elevada ao quadrado. Então, vai ser 75 está para A, assim como 25 está para 9. 25A é igual a 75 vezes 9. A é igual a 75 vezes 9 dividido por 25. Por que eu não multipliquei? Porque eu percebi que dava para cancelar. 75 dividido por 25, 3. 3 vezes 9, 27. Então, não foi necessário eu fazer a minha multiplicação para depois dividir. Aí eu consigo fazer a conta de cabeça. Exercício 2. Os triângulos retângulos T1 e T2 são semelhantes.
Vamos desenhar aqui, ó. Dois triângulos retângulos semelhantes. T1 e T2. Com relação aos dois triângulos, são feitas as seguintes afirmações. O perímetro do T1, então esse aqui vai ser o T1, viu? Que ele é maior. É 3 vezes, o perímetro é 3 vezes o perímetro do T2. É 3 vezes maior. Então, a razão de proporcionalidade aqui é 3. E a área do T2 é 9 vezes maior, vou pôr Y, tá? Não posso pôr X, não. A área é 9 vezes maior que a área do... Deixa eu arrumar só o foco aqui, que perdi um pouquinho o foco. A área é 9 vezes maior que a área do outro triângulo menor. Então, com relação... Isso aí é correto, as duas são verdadeiras, como que fica? Se aqui o perímetro é 3 vezes maior, a área é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Então, ambas são verdadeiras. Na figura, os triângulos são equiláteros. E os lados BMC, esse pequenininho aqui tem 10 centímetros quadrados de área. Então, a gente vê que os pontos BC são ponto médio, quer dizer que aqui está partindo no meio, quer dizer que esse triângulo aqui é igual a esse. E nós já vimos que o ponto MK são ponto médio. Então, tudo aqui é ponto médio, quer dizer que todos são triângulos equiláteros e todos são semelhantes. Desse modo, qual que é a área da parte colorida? Nesse caso aqui, a gente pode fazer, se aqui é a metade, a gente vê que a razão de proporcionalidade é 2 para 1. Não é verdade? 2. Se aqui for 2x, esse ladinho vai medir x. Então, o perímetro aqui é a metade do perímetro aqui, ou seja, esse perímetro é o dobro desse. Se é o dobro, vamos anotar aqui para a gente entender melhor. Número 3. O triângulo pequenininho, se eu chamar aqui de x, o grande é 2x. Quer dizer que é o dobro. Se o lado é o dobro, a área é 2 ao quadrado, ela é 4 vezes maior. A área é 4 vezes mais. Então, se a área do pequenininho é 10, a área do grande, ela é 4 vezes maior. Ela é 40. Como colorido eu tenho 2 grandes, eu tenho 40, 40 e um pequenininho. Somando vai dar 90 metros ou centímetros? Me perdi aqui. Centímetros quadrados. 90 centímetros quadrados, que é a letra D. Estamos quase terminando aqui. Os triângulos ABC e EFG são semelhantes. E o lado EH é 4,5. Utilizando os dados fornecidos, a razão do perímetro. Então, aqui, gente, número 4. Tem duas maneiras de fazer. A que eu achei mais simples foi olhando esse triângulo retângulo aqui. Eu sei que esse ângulo é de 30. E eu sei que aqui mede 3. Então, primeiro nós vamos trabalhar com esse triângulo pequenininho aqui. Aqui é 30, ele é retângulo, aqui é 3. Essa é a minha hipotenusa e esse é o que eu vou chamar de cateto oposto ao lado de 30, ao ângulo de 30. O seno de 30 graus vale 1/2. O seno de um ângulo, ele é cateto oposto sobre a hipotenusa.
Pondo errado aqui. Sobre o cateto adjacente à tangente. Estou falando do seno. Através do seno, nós vamos descobrir a medida desse lado. 1/2 é o cateto oposto, que eu quero achar, sobre a hipotenusa, que vale 3. O dobro do cateto oposto é igual a 3. Então, o cateto oposto, ele vale 3/2. 3/2, a gente sabe que é 1,5 em decimal. Né? Então, agora ficou fácil. Por quê? O triângulo grande, aqui no mede 4,5, e esse lado no mede 1,5, a gente acabou de ver que a mesma razão de proporcionalidade do lado é a razão de proporcionalidade do perímetro. Então, se eu fizer 4,5 dividido por 1,5, eu vou encontrar 3. Só que aqui... Não, eu fiz invertido, gente, me desculpa. Por quê? Eu quero o ABC em cima, ó. Então, eu quero o 1,5 sobre o 4,5. Então, aqui vai dar 1/3. Ó, a interpretação aqui é importantíssima, hein? 1/3 é a letra C. Vamos ao número 5. Uma praça a 2 canteiros de forma de triângulo, como mostra a figura. Como eles são opostos pelo verso? O lado PQ e o MN são paralelos, eles são semelhantes. Mas tem que tomar cuidado porque o lado PQ está associado ao... PQ não, o lado PO está associado ao lado NO. E o lado QO está associado ao MO. Fica cruzado, viu? Nesse caso aqui. Sabe que os lados... Vamos desenhar aqui essa figura. Ou melhor, vamos esquematizar essa figura. Não é bem um desenho, né? Fazendo até a mão livre, bem... Só para a gente entender. Então, aqui é N, M, O, P e Q. Aí a gente sabe que a medida OQ, essa medida aqui, ela é o triplo da medida OM. Quer dizer que a razão de proporcionalidade aqui é 3. Então, a razão, desse modo, a gente sabe também que a área aqui é 10 metros quadrados. Se a razão de proporcionalidade é 3, a razão da área vai ser 9. 9 vezes 10, 90 metros quadrados. Então, é a letra D. Vamos para mais uma questão aqui. A questão agora é a número 6. Vamos terminando aí. Questão 6 agora. A questão 6. Sejam os triângulos T1 e T2 semelhantes. Se a relação entre a área é 16, então a proporcionalidade da área é 16. Então, a proporcionalidade do lado ou do perímetro é raiz de 16, que é 4. Então, é a letra A. Pode ser tanto a proporcionalidade entre os perímetros, como a proporcionalidade entre os lados. E a gente finaliza, assim, a primeira semana. A segunda semana. Para a próxima semana, nós vamos ter o teorema de Pitágoras, né? Seno, cosseno e a tangente, que vocês já vão fazer para mim, então, semana 3, para me entregar na próxima semana. Até mais.